Boa noite, bancário. Boa noite, bancária. Eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos começando aqui mais um Momento Bancário em Debate. E nós vamos falar hoje sobre a qualidade de vida do bancário, seja no local de trabalho, na cidade, a gente vai falar um pouco sobre isso. E para falar de qualidade de vida do bancário, né, nada melhor do que nós convidarmos um bancário, né, para mostrar, para falar um pouco da realidade. A gente está aqui com o Israel Daniel de Lima, que é funcionário do Banco do Brasil há 5 anos. Boa noite, Israel, obrigado pela sua presença. Boa noite, presidenta. Boa noite para todos também. O Israel também está se formando em História, está terminando o curso dele em História, portanto, e é economista, é isso? Formado em Economia também. Muito bem. E vai falar aqui, vai conversar um pouquinho comigo sobre qualidade de vida do bancário. Mas antes da gente entrar na conversa, nós vamos ver, nós acompanhamos, né, a saída do Israel da casa dele, até todo o percurso que ele fez, até o momento que ele chegou no trabalho dele, né, e o tempo que ele gastou nesse percurso. Porque a gente também está falando, o que interfere na qualidade de vida do bancário? Aqui na cidade, no dia a dia. Então, desde o momento que você sai de casa até o tempo que você chega no trabalho, tem gente que gasta 1 hora, tem gente que gasta meia hora, tem gente que gasta 1h30, tem gente que gasta 2 horas. Isso interfere na qualidade de vida da gente, né? Isso com certeza interfere bastante. Mas além disso, o que mais interfere na nossa qualidade de vida? É um pouco disso que a gente vai conversar. E aí a gente vai olhar o dia a dia do Israel, vamos conversar sobre os colegas de trabalho, né? Vamos bater um papo um pouco sobre essa questão. Então nós vamos ver aqui esse vídeo que mostra o percurso que o Israel fez da casa dele até o local de trabalho. Ele mora lá em São Mateus, trabalha na Verbo Divino, né, no Banco do Brasil, que fica lá na zona sul da cidade. Vamos ver o vídeo e depois a gente volta para conversar. Hoje é dia 9 de novembro, agora são 5 horas e 20 minutos. Nós estamos em São Mateus, bairro da Zona Leste da cidade, e ao meu lado está Israel Daniel de Lima para conversar com a gente um pouquinho sobre a questão da mobilidade em São Paulo. Bom dia, Israel. Por que você sai tão cedo de casa? Eu entro às 7 horas da manhã e trabalho no bairro de Santo Amaro. E aí você necessita sair com quase 2 horas de antecedência? Por conta do transporte público, eu acho por bem sair mais cedo. Entendi. A gente vai acompanhar o Israel, então, nesse trajeto da casa dele até Santo Amaro. O dia nem clareou ainda, mas Israel já precisa estar preparado para uma longa jornada. Da sua casa até Santo Amaro são aproximadamente 50 quilômetros, distância que ele percorre diariamente para chegar até o banco. Na primeira parte do trajeto, um ônibus para ir até o metrô Carrão, com parada na Estação República. Daí ele precisa pegar outro metrô que o leve até a Estação Pinheiros. Apesar do horário, ainda cedo para muitos trabalhadores, os veículos já transportam grande número de passageiros que, assim como Israel, enfrentam uma longa jornada diária de casa ao trabalho. Em Pinheiros, outra etapa da viagem. Agora ele precisa tomar um trem da CPTM até a Estação Granja Julieta, já próximo à concentração do Banco do Brasil, na Rua Verbo Divino. Gastamos quase 2 horas para chegar até o local onde o bancário trabalha. Israel, agora são exatamente 7h15 e a gente acabou de chegar aqui na Estação Granja Julieta da CPTM. Você faz isso diariamente, às vezes demora um pouco mais, às vezes menos. De uma maneira geral, qual que é a sua opinião, a sua avaliação sobre o transporte na cidade e a mobilidade? A gente vê assim que o transporte deixa muito a desejar, a gente tem uma visão negativa por conta da falta de investimento, né? O que você acha que poderia ser feito para melhorar? É que a política pública ela se volte realmente para a sociedade, para o bem-estar social. A gente gastou quase 2 horas para vir, imagino que o seu tempo para voltar seja aproximadamente isso. São quase 3 horas, estou certa? 3 horas, 4 por dia. O que você poderia fazer com esse tempo que você gasta para chegar de casa até o trabalho? Descansar mais, estudar também, ler alguns livros, né, acompanhar o noticiário político, né, econômico, que eu gosto bastante, e principalmente dar um refresco para a mente. O sobe e desce de ônibus e metrô faz parte do cotidiano de milhares de pessoas.
A mobilidade em São Paulo é um dos itens da enquete promovida pelo sindicato, a fim de conhecer os fatores que podem contribuir com a qualidade de vida dos bancários no trabalho e na cidade. Prioridades que farão parte do planejamento da entidade para os próximos 3 anos. Israel, você já fez uma conta? Você gasta mais ou menos 4 horas por dia para ir para o trabalho e para voltar para casa. São 88 horas no mês, que corresponde a 1.056 horas ao ano, que mais ou menos 44 dias da sua vida, no seu ano, você está dentro de um transporte, ou está no caminho, saindo do ônibus, entrando no metrô, do metrô para o trem, do trem até o trabalho. Já fez essa conta? O que você pode fazer com 44 dias? Se nós formos pensar que o ano tem 365 dias, 44, um mês inteiro da minha vida e meio, né? Poderia aproveitar muito bem, dormindo melhor, tomando um café da manhã melhor, né? Tendo uma qualidade de vida melhor. Isso aí afeta psicológica, mental e fisicamente a pessoa. Né? Pois um é. desgaste emocional muito grande. E você sai de casa, está escuro, né? A gente viu que quando você saiu estava escuro, você chegou no trabalho, o sol já tinha clareado o mundo, né? Por conta do horário de verão, por a dificuldade que é se locomover dentro da cidade de São Paulo. Isso é um absurdo, né? É verdade, o horário de verão, no seu caso, fica pior ainda, porque você é mais escuro, difícil. Né? 4 horas da manhã você está saindo mais ou menos de casa, né? Gente, você respondeu, você viu a pesquisa que nós estamos fazendo no site, Israel? Olhei hoje, eu pesquisei, eu acompanhei e dei o meu voto, né? Escolhi os temas que mais me afetaram, né? Então, você viu que a gente perguntou, assim, o que está interferindo na qualidade de vida, o que o sindicato pode... Primeiro no local de trabalho, né? O que você pode fazer para te ajudar, o que o sindicato pode fazer para ajudar a melhorar a qualidade de vida. Nesse caso aqui, a primeira opção era respeito à jornada, né? A duração da jornada, melhoria na segurança bancária, porque diz respeito com o local de trabalho, isso é principalmente para quem trabalha em agência. Fim das metas abusivas do assédio moral, implantação de uma previdência complementar para todo mundo, fim da rotatividade, isso aqui no caso dos bancos privados, e melhoria na remuneração. O que você pôs aí como principal prioridade? Os temas eles se interligam, né? Eu pensei em respeito à duração da jornada de trabalho, né? Quem trabalha em agência principalmente tem essa dificuldade, entra muito cedo e sai horas depois para cumprir o horário, colocar toda a documentação em ordem, fim das metas abusivas, assédio moral, né? Que daí tem afetado muito a saúde do bancário, a questão assim da depressão, do afastamento bancário, e também a melhoria da remuneração, que a gente vê ano após ano, o lucro dos bancos aumentando, eles sempre se opondo a dar um aumento real para o trabalhador, né? São as 3 questões mais importantes. Todas são importantes. A gente tem que lutar para conquistar esse aumento, né? Todo ano. Com certeza. É verdade, foi uma alternativa aqui interessante. Então, a primeira coisa que você pôs foi o respeito à duração da jornada de trabalho. Da jornada. Que tem a ver aqui com a extrapolação da jornada, mas tem a ver também com a jornada do bancário, é uma jornada de 6 horas, e muitas vezes, aliás, todos os bancos, você vê o desrespeito a essa jornada legal das 6 horas, né? Você vê as pessoas fazendo 8, quando em muitos cargos eles deveriam estar fazendo 6, né? No caso, você é assistente no Banco do Brasil. Esse é um grande... assistente, né? Assistente do Banco do Brasil. Então, esse é um grande exemplo. Assistentes, analistas, não só no Banco do Brasil, mas em todos os bancos acabam trabalhando uma jornada de 8 horas diária, quando, na verdade, você tem que ganhar pela função. Aquilo que você ganha é pela responsabilidade, pelo trabalho que você está fazendo. A jornada mesmo tem que ser de 6 horas e deveria ser respeitada. E, infelizmente, está sendo desrespeitada e a gente até tem pensado ações de como obrigar os bancos a cumprir essa jornada legal. Agora, a gente também pergunta, você viu aqui que a gente pergunta na cidade, em que as pessoas... Bom, enfim, na cidade que você mora, porque aqui na nossa base a gente tem 17 municípios. Então, na cidade que você mora, qual que é o principal problema que afeta a sua qualidade de vida? E a gente deu as opções de transporte, de segurança pública, essa aqui já não é mais a segurança bancária, né? É a questão da violência, né? A poluição, o lazer, creche, e deixamos espaço para que as pessoas ponham alternativa que a gente não pensou.
Como é que você respondeu isso aqui? Fala pra gente. Como foi demonstrado no vídeo aqui, o transporte público é o que mais afeta a qualidade de vida, não só da cidade, como a minha também, né? A sua, nesse caso aqui, é bem pessoal. Bem peculiar, é bem característico, né? A sua é... Moro longe. Bravo o negócio aí, né? São 4 horas por dia, 44 dias no ano, você está... Não é pouca coisa, Se somar tudo isso, você está se transportando para o trabalho ou do trabalho para casa. E a segunda opção, se tiver que escolher aqui? A questão assim, que afeta também a questão da segurança pública, né? Segurança pública. A segurança pública tem tido assim não tem tido uma importância, não tem sido dada uma importância muito grande do governo, né? Então nós vemos o aumento da criminalidade. Eles mostram sempre detalhes ao contrário, né? Estatísticas e dados ao contrário. Mas a gente percebe no dia a dia violência, morte de trânsito também, né? Afeta muito a cidade. E se tivesse que ter um terceiro item, depois do transporte, você acha que a segurança é o segundo item? A segurança é crucial. E a questão da poluição sonora, não só sonora, como a poluição de rios, né? Nós temos aqui casos bem típicos, o Rio Tietê, o Rio Pinheiros também. Gastou-se nos últimos 10 anos 160 milhões de reais no processo de flotação para a despoluição do Rio Pinheiros, mas o governo percebeu de uma hora para outra que não foi a melhor tipo de opção, né, investimento. Então eles voltaram a estaca zero. E como a política pública do governo não está voltada para a melhoria da qualidade de vida da população. E olha que faria uma diferença imensa se a gente tivesse um rio despoluído, né? Se esses rios, como o Rio Tietê, fosse despoluído. Porque eu lembro que quando eu fui num congresso de bancários na Espanha, agora não lembro bem qual era a cidade, e tinha um rio que também era quase como o Tietê, ele era poluído e até por conta das Olimpíadas e todos os investimentos que foram feitos na época lá, eles despoluíram o rio. E é uma coisa linda, você vê uma cidade que tem um rio despoluído, que as pessoas estavam em torno do rio, enfim, no final do dia, é muito legal. Você tem outro tipo de qualidade de vida, não só por conta do ar, né? Mas também opção de lazer, né? E a vista é linda, você chegava, a gente ficava ali perto do rio, para ir para o congresso você tinha que passar na pontezinha, e aí dava para observar bastante o rio e dava para observar que as pessoas no final do dia se juntavam ali em torno do rio. Posso citar também dois casos. O rio Thames, em Londres, também foi despoluído, né? E o rio Sena, em Paris, onde a gente vê os cafés, os bistrôs na Champs-Élysées, em Londres também ao longo do rio Thames. Então, é você aproveitar o espaço urbano e voltar isso para a cidade, para o cidadão, né? Com certeza. E eu acho que tem outras consequências na poluição que a gente acaba por não ter conhecimento técnico, né? Não sabendo quanto que isso nos afeta a qualidade de vida, a saúde mesmo, né? Física. Porque, olha, estava vendo que hoje mesmo, a CETESB está dizendo o seguinte, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, dizendo que a qualidade relativa do ar aqui na região metropolitana de São Paulo, nessa quinta-feira, foi considerada inadequada. E a gente vê que isso afeta a respiração, né? Enfim. E quando passa uns dias sem chover em São Paulo, eu mesmo já sinto dificuldade de respirar, já começo a ter problemas. E eles falam que tem chamados grupos de risco, né? Que são as crianças, grupos sensíveis, né? São crianças, idosos e as pessoas que têm doenças respiratórias. Então, com essa poluição, com o problema da umidade do ar, sentem... São Paulo vai ficando meio concreto, né? Uma cidade que foi concretada, né? Você não tem... E isso afeta demais a nossa qualidade e afeta a nossa saúde e a gente, às vezes, nem percebe o quanto que isso afeta a nossa saúde, né? Eu não sei, eu acho que aqui também... Não sei se essa será uma opção muito marcada pelos bancários, mas acho que até porque a gente também não percebe. No transporte a gente sabe o quanto a gente fica lá, o tempo que você está gastando lá, mas na poluição você acaba não percebendo, mas eu penso que isso deve afetar muito a nossa qualidade de vida. Com certeza, porque essa película, ela impede que os raios retornem para a atmosfera. Então, ele forma meio que um gás, um efeito estufa, um gás, né? Isso se propaga um calor, né? Aumento do calor. Isso vai afetar a saúde também das pessoas, né? Israel, eu quero saber o seguinte, o que você faz durante essas 2 horas no transporte? Como é que você passa esse tempo? Mas você só vai me responder isso depois que a gente voltar no intervalo.
Bom, estamos de volta no Momento Bancário em Debate. Eu estava perguntando aqui para o Israel, que é um bancário do Banco do Brasil, que gasta 2 horas para sair de casa até chegar no trabalho, depois mais 2 horas para voltar para casa. Ou seja, ele gasta em torno de 4 horas por dia no transporte. O que ele faz para passar esse tempo? Ele pega um ônibus, depois ele pega o metrô, depois ele pega um trem. Do ônibus até o metrô você gasta uns 40 minutos, 40 não é isso que minutos. você falou? O que você faz para passar esse tempo? O ônibus vai cheio, né? Não vai, dá para sentar? Por conta da superlotação, a Organização Mundial de Saúde, ela determina que o certo seria transportar 6 pessoas por metro quadrado. A gente às vezes consegue ver casos de 10, 12 pessoas. A única coisa que resta para a gente é pensar, né? Eu gosto de pensar a cidade. A gente reflete, assim, faz uma inter-relação com o passado, o presente e o futuro, né? Como que isso se dá? A gente observa essa questão da verticalização. Foi meio que intuitivamente pensado pelo imperialismo sedutor, contemplado com a invasão dos produtos americanos aqui no Brasil. Você vê a destruição que São Paulo passou no centro da cidade. Nós tínhamos prédios que representavam a nossa história. Isso é uma forma de você apagar da memória das pessoas o passado. As pessoas não têm vínculo com a história. E um povo sem história, para mim, é um povo sem memória. Então, esse imperialismo sedutor, ele consegue acabar, destruir a memória das pessoas. Então, não dá tempo de ler, você vai refletindo, vai aproveitando fazer várias reflexões, pelo jeito bem profundas, né? E no metrô também não dá tempo de ler? É a mesma coisa, não impossível. Não tem... Apesar que, de certa forma, o metrô, no horário que eu pego, ele vai um pouquinho mais vazio, né? Porque o metrô da Zona Leste, mais tarde um pouquinho, é horário de pico, ele vem muito lotado, e eu sei porque eu morei inclusive próximo de onde você mora em São Mateus, eu morei ali no Sapopemba, e eu pegava o horário de pico, assim, que o metrô vinha bem cheio, os ônibus bem cheios. É realmente muito difícil, né? Bem complicado. Não dá para ler, porque você vai em pé. Apertado. Né? A gente está quase desafiando a lei da física em que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, no metrô e nesses ônibus. Corre o risco da gente desafiar essa lei da física e ocupar o mesmo espaço. Acho que por conta dessa dificuldade, a preocupação maior que nós temos é justamente chegar onde nós queremos, né? Por mais que nós cheguemos cansados, cheguemos assim exaustos, a gente quer sair daquela situação extrema de aperto, né, de falta de comodidade e chegar o mais rápido possível no trabalho, né? Tem que enfrentar mais uma jornada. Olha, o metrô é um transporte super adequado para grandes metrópoles, para cidades como São Paulo. Infelizmente, nós temos uma quilometragem de metrô muito pequena para o tamanho e para a demanda e para a necessidade da cidade. Eu acho que a cidade também se organiza economicamente, infelizmente, de uma maneira não planejada. Então, você tem os empregos concentrados em determinada região. A Zona Leste é uma região que mora muita gente, mas tem pouca oportunidade de emprego. Então, as pessoas saem da Zona Leste, por que tem horários de pico, né? Porque elas vão para as regiões que têm emprego. E aí, por conta disso, tem os horários que logo pela manhã, bastante superlotada a condução pública, o trânsito, né? Porque também se você vai de carro, o mesmo sofrimento. E quando você retorna no final do dia, de novo, o transporte público e o trânsito completamente superlotado. Isso afeta a qualidade de vida. Isso é um problema, é um grande desafio para os administradores né, da cidade de São Paulo e das grandes capitais. Não só em São Paulo, mas a gente vê, por exemplo, Portugal, Lisboa tem metrô que serve todos os lugares da cidade, tem muitas linhas de metrô, um metrô de excelente qualidade, né?
O metrô de São Paulo também é de excelente qualidade. Eu me lembro que eu estive na Companhia de Metrô de Lisboa, a gente foi visitar o sindicato, conhecer a empresa, e eles dizem que eu acho que o metrô de São Paulo é o terceiro em qualidade no mundo. Lisboa está, não sei se em primeiro ou segundo em qualidade no mundo. Então, assim, é bom, tem qualidade, mas aqui no caso é muito lotado, né? Precisa ampliar, precisa investir mais nesse tipo de transporte, no transporte coletivo, porque senão os problemas vão se agravando cada vez mais e a gente, daqui a pouco tempo, você não consegue sair de casa de carro que você não vai conseguir andar. Hoje, se chove, você já demora mais tempo. Se tem um acidente, seu tempo de 1 hora passa a ser 1h30. Qualquer contratempo que tenha, você gasta 1h30, 2 horas para chegar no trabalho. Então, assim, isso de fato afeta muito, eu acho que afeta muito a qualidade de vida. No meu caso também, pessoal, respondendo essa pesquisa, eu diria que o transporte é o principal problema que afeta a minha qualidade de vida. Tem alguns dados interessantes. São Paulo tem 74 quilômetros de metrô. O metrô paulistano começou a ser construído em 74. A Cidade do México começou em 1969. Eles apresentam 202 quilômetros. Se nós formos citar capitais como Londres, também, Argentina, Buenos Aires, tem mais quilometragem de metrô. Portugal, andante, que eles falam andante em Portugal, né? Tive a oportunidade de conhecer também. Então, o grande fato está aí, é ampliar investimento no transporte coletivo. Que São Paulo, o Brasil em si, a partir da década de 50, com o plano de metas de JK, né, ele optou pelo caminho do desenvolvimento. Mas ele trouxe para cá as grandes corporações, as grandes fábricas e produziram automóveis. O Brasil começou a investir muito no transporte individual. Uhum. E também teve o sucateamento, né, da nossa malha ferroviária da década de 90, com o seu posterior privatização. Como você disse, foi uma opção de investimento, que não era, infelizmente, que não deu certo, não era a melhor opção. Agora tem outro ponto aqui que a gente perguntou: lazer. O que você acha do lazer na cidade de São Paulo? Você acha que o bancário se utiliza, se diverte, tem várias... Você acha que é uma categoria que consegue ter uma qualidade aqui no lazer? É uma questão intrigante, porque de certa forma a cidade oferece sim bons lugares para você se divertir, gratuitos, a preços acessíveis. Basta procurar. Nós temos assim a Pinacoteca, nós temos o Museu da Língua Portuguesa. Um lugar que muita gente não gostaria de visitar, mas eu recomendo, no Cemitério da Consolação. Né? Tem um envolvimento, uma ligação muito forte com a nossa história. Você tem também o Museu do Futebol, no Pacaembu. Nós temos o Parque do Ibirapuera. Né? Nós temos o Museu do Ipiranga. Diversão, lazer. Eu visitei um museu do São Paulo. Eu sou São Paulina, né? Péssimo, eu não gostei desse. Então eu fui lá, mas achei legal, entendeu? Eu vi outro dia na TV o Museu do Futebol, eu vou visitar porque eu achei bem interessante também. Eu vou te recomendar todo domingo, todo dia, se você puder, tome o metrô até Itaquera, visitar o futuro estádio da Copa de 2014. Ah, tá, já entendi qual é o seu time. Mas que estava filmando, vai ter um acompanhamento, alguém colocou uma câmera, vai filmar 24 horas, então não preciso ir até lá, eu vou procurar na internet e vou acompanhar. Enfim, vocês vão ter um estádio, né? Com certeza. Eu tenho até fotos, se você quiser depois ver as minhas fotos que eu trouxe aqui, serão certo. Mostradas de bom grado. Tá certo, vamos ver. Aliás, vai ser a abertura da Copa do Mundo, vai ser no Nós somos Itaquerão, o mundo, né? agora, o mundo começa aqui em Itaquera. Né? Muito bem. E creche? Nós temos uma defasagem, estudos, levantamentos feitos. A prefeitura ela tem uma defasagem, mais de 200 mil crianças estão fora das creches. Né? E quando o governo assumiu, ele prometeu que iria acabar com esse déficit. Não cumpriu. Como a maioria dos projetos, das promessas de campanha eleitoral, eles nunca conseguem cumprir. Inclusive, eu li numa entrevista, acho que ele fez uma revisão de todos dos projetos que estavam sendo colocados em pauta. Ele vai ter que reaver todas essas questões para 2012. Ou seja, mentiu novamente, né? A creche normalmente é a responsabilidade direta do governo municipal, mas eu acho que hoje os problemas são tão grandes, o déficit de creche no Brasil é tão grande que o governo federal está com um projeto, que é interessante somar esforços, né, dos governos municipal, estadual, federal,
para resolver o problema, porque, por exemplo, a falta de creche ele é um dos maiores entraves à participação das mulheres no mercado de trabalho. Que ainda hoje os filhos são, a grande responsabilidade recai sobre as mulheres, né? E por conta disso está no Anuário das Mulheres, que é um anuário feito aí pelo governo federal, pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, junto com o DIEESE, né, uma parceria. E isso está claro lá, que é um dos maiores entraves. Então, a gente está perguntando também para ver o quanto esse déficit de creche está afetando as bancárias e os bancários, né? Porque como é que se faz? Quem cuida? Quem tem filhos? Você tem filhos? Não tem. Não. Então, quem tem filhos? Né? Mas tem oportunidade ainda, né? Quem tem filho, como é que faz, né? Onde deixa a criança? Quem cuida? Isso é uma grande preocupação, que pode afetar a sua qualidade de vida, né? Se eu não tenho com quem deixar meus filhos, como é que eu vou trabalhar tranquilo, sossegado? Como é que eu vou me divertir? Como é que, enfim, você tem que ter essas opções. E isso está colocado porque a gente quer mapear, quer saber se tem esse problema na categoria. Agora, você acha que tem algum outro problema que afeta a qualidade de vida aqui em São Paulo, no teu caso, ou no caso dos teus colegas, da população que a gente não citou aqui, que você acha que é importante? A gente não citou aqui a questão da saúde em si, mas foi inserida na questão da poluição, né? Não foi citado como um tópico, mas... Você acha que a saúde é um problema que afeta a qualidade de vida dos moradores aqui de São Paulo? Educação. Vamos lembrar muito bem a educação. Acho que é um ponto crucial na formação do cidadão, né? Se você está pensando no país para o futuro, você tem que investir na educação. E é um ponto muito importante, né? Infelizmente, se nós formos analisar bem, nos últimos 20 anos nós sofremos uma precarização muito forte por conta assim do procedimento que foi adotado para essa questão é mais uma estatística, eu acho que é um grande problema, né? É mais uma estatística. Você é visto como um número, o aluno é visto como um número, né? E não como um cidadão, não como uma pessoa. Então, o governo ele criou esse mecanismo, essa metodologia de promoção automática, e isso trouxe um problema muito sério para o futuro do país, né? Em tese, quando você olha a tese, a teoria que está em torno da aprovação automática, ela até tem sentido. Mas como ela é colocada em prática, ela perde completamente o sentido e ela acaba sendo prejudicial para a formação, né, para a educação do ser humano. Aí. Porque, na verdade, o que se justifica a tese em torno da defesa da aprovação automática é que você tem que ir acompanhando o aluno e colocando para o aluno, disponibilizando para o aluno a complementação quando você vê que ele está deficiente em uma matéria, né, de conhecimentos em uma determinada matéria. Então, você vai construindo o saber daquele aluno. Mas, hoje em dia, quem tem condição de acompanhar com as classes, né, as turmas superlotadas, um professor para, 45, 50 alunos. Né? A gente esteve, inclusive, aqui com a Bebel, que é a presidenta do Sindicato dos Professores aqui do Estado de São Paulo, e ela falando assim, as turmas, no geral, as salas de aula são superlotadas, é um professor só, não dá conta de preparar a aula, não tem um tempo suplementar, um tempo só para ele preparar a aula, só para ele corrigir os trabalhos, corrigir as provas, para ele se preparar, para ele fazer pesquisa. Ele teria que ter um tempo já garantido, um tempo maior para ele fazer toda essa preparação. Porque uma aula você não dá só quando você chega na sala de aula, você tem que ter toda uma preparação, né? Então, ela estava falando dos problemas da educação, eu achei bastante interessante, e é um assunto que interessa a todo mundo, né? Porque nós somos bancários, mas nós precisamos nos formar, nós temos irmãos, nós temos família, nós temos filhos, né? Enfim, nós temos que estar preocupados, como você falou, com a nossa sociedade como um todo, né? Que é nela que a gente está inserida, nela que a gente vai viver, é nela que nossos filhos vão viver. Então, você tem razão de levantar a educação aqui como um ponto importante. Um aspecto também que afeta não só os bancários, a gente vê também a questão da depressão, do afastamento dos professores. O que o governo fez? Então, ele colocou o eventual, né? Seriam como estagiário, uma pessoa despreparada que está saindo da sua faculdade, universidade, uma questão também de trabalho, necessidade de complementar ou ter uma renda, ele vai despreparado, ele vai ter que dar qualquer tipo de aula, seja matemática... E ele não tem os mesmos direitos que tem o professor efetivo, né? Não tem. Ele é como se fosse um terceirizado, né? Mais ou menos assim, ou com uma contratação diferenciada, né? Ele pega as aulas que eventualmente os professores faltam e vai cobrir aquele professor, né?
seja química, matemática. Eu tenho uma formação em história, eu tenho que dar uma aula de química, biologia, física. E, obviamente, os alunos sabem que você não é professor, eles não vão te respeitar, né? Bom, o Israel tem um e-mail aqui de um bancário, eu vou ler aqui. Ele fala o seguinte: gostaria que debatessem por que os gestores gostam de punir os empregados, enviando e ameaçando enviar para longe da residência se não cumprir as metas. Isso aqui é um problema, e esse bancário aqui é da Caixa. Bancário da Caixa, olha, isso acontece em todos os bancos. No Banco do Brasil isso é comum, essas ameaças, o assédio moral, você acha que é um problema grave hoje? Com certeza, principalmente durante a greve que nós fizemos, ajudamos a construir o movimento, nós ouvíamos muito dos companheiros essa questão do assédio, da pressão mesmo. Se você for fazer greve, de repente você pode não receber uma promoção, você tem que cumprir a meta, né? Então tudo isso fica inserido nesse contexto. Ameaça, né? Isso é um absurdo, isso é ilegal, né? Ilegal, é imoral, porque é um desrespeito ao ser humano, né? Todos os direitos que você tem. E, aliás, tudo que a gente construiu aí, em especial na nossa Constituição, que a gente construiu de bom, de importante na nossa sociedade, foi fruto de lutas, muitas vezes dos trabalhadores em greves, né? A gente tem uma sociedade democrática porque a sociedade se mobilizou, em especial os trabalhadores se mobilizaram, organizados pelos sindicatos, em prol da democracia, da democratização do nosso país. E os gestores que fazem isso são, não só o gestor, porque isso acontece muitas vezes pela forma de gestão, e não só do cara ou da pessoa, da mulher que está lá na ponta administrando aquela agência, aquele departamento. É uma forma de gestão. Se eu te dou muito mais serviço do que eu te dou de tempo e de pessoas para executar, eu estou te proporcionando um ambiente de assédio, né, de cobrança e de pressão excessiva. Mas se eu te cobro também, eu faço tudo isso, eu ainda te cobro excessivamente, estou dizendo para você, olha, cobra dos seus funcionários também do mesmo jeito que eu estou te cobrando. Então, isso é uma cadeia, né? É uma coisa que é organizacional. A gente diz que a violência é organizacional. Hoje está presente em muitas empresas, né? Nos bancos está muito presente, e a gente está discutindo como é que muda isso. Muito bem, então eu quero dizer para você, o Paulo, que a gente está debatendo esse assunto e vamos debater. Você deu uma boa ideia, inclusive, da gente trazer aqui, mostrar que é possível ter outra forma de gestão e de administração, que não seja pela cobrança, pelo assédio, pela opressão. Muito bem, Israel, eu queria agradecer a sua presença, dizer que foi um prazer recebê-lo aqui nesse debate, né? E passar a palavra para você, fazer uma saudação para o pessoal que está nos assistindo. Agradeço também o convite e quero convidar todos os bancários, né, a se engajarem mais na nossa luta, a participar mais ativamente da formação do nosso sindicato, né? Que sem o sindicato nós não conseguimos atingir nossos objetivos, os nossos ideais. Muito bem, que o sindicato somos todos nós, cada um, bancária lá no local do trabalho é que faz o sindicato, né? Se associando, participando das assembleias, mandando sua opinião, né? Dentro do site, respondendo essa pesquisa, ajudando a gente a planejar os 3 anos da gestão. Gente, um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário em Debate.